Olá, pessoal. Eu sou a Aline Frederico, eu estou aqui com a Luísa, e nós somos aqui da ECA USP e do projeto Digitalige, que está mapeando a literatura digital infantil e juvenil brasileira. E a gente tem hoje um convidado especial, que é o Douglas Menegazzi, que é professor da Universidade Federal de Santa Catarina e esteve envolvido nas coleções Mob e Boo e Livro na Tela. E hoje a gente vai conversar então com o Douglas para entender mais a trajetória do Douglas e também a produção dessas obras e falar um pouquinho sobre literatura infantil e juvenil digital. Bem-vindo, Douglas. Obrigado Aline e Luísa pelo convite e fico muito feliz aí pelo projeto, né? Acho que é muito importante essa documentação e também fico feliz aí, né, por poder falar um pouquinho, né, dessas obras que a gente tem feito, especialmente no espaço acadêmico, né? Legal, isso é muito importante. A gente vai querer ouvir mais, né, da importância, né, do ambiente acadêmico para a continuidade da produção da literatura infantil digital. Isso é muito legal. Mas para começar, Douglas, você podia se apresentar, falar um pouco da sua formação, da sua posição atual, como você chegou na literatura infantil digital? Tá, bom, vou tentar resumir, né, ser breve, mas eu acho que não posso deixar de falar que é, eu sempre fui interessado por livros, né, e também pela ilustração, então isso é uma coisa que foi sendo sempre o norte, assim, né, na minha vida. E quando eu fui, assim, eu fiz publicidade e propaganda, né, comunicação social, publicidade e propaganda. Quando eu fui fazer aí, pensar, né, numa área, minha família, assim, não, você vai ser professor. E cá estou, muito feliz, né, sendo professor. No final das contas, eu acho que não teria como ser diferente. Então, assim, eu sempre fui mais interessado dentro da área da comunicação e depois aí no mestrado em comunicação visual, para tentar entender como é que as coisas se criam, né? Nesse sentido de como elas são desenvolvidas. Aí, eu acho que é legal falar, né? Que então sou professor da Universidade Federal de Santa Catarina, como você bem apresentou, no curso de design. Então, nesse curso, eu trabalho com disciplinas que envolvem justamente essa parte da comunicação visual, da criação gráfica, né? Então, na disciplina de ilustração, também a disciplina de computação gráfica, que envolve a criação e processamento de imagens no contexto digital para uso para diferentes mídias, né? E daí, eu, estando no curso de design, né, e já tendo sempre um interesse muito voltado para essa área também, fui unir, né, aí com a literatura, esses interesses, né, e fiz aí o doutorado focado em verificar como tornar a literatura digital um pouco mais orgânica, mais facilitada, porque eu acho que não convinha, num estudo de doutorado, pelo menos na minha perspectiva, ditar regras de como fazer o livro físico, né? Já tem uma consolidação muito grande aí, né? De mais de sei quantos anos aí de produção. Então, assim, e via uma lacuna na questão do digital. Então, várias obras como Alice, por exemplo, são cânones, né, na literatura para a infância, que são, né, o texto inegavelmente excelente, né, tanto quanto várias obras brasileiras também. As ilustrações também são maravilhosas, mas quando haviam adaptações para o digital, elas eram problemáticas. Então, esse problema existia, não era na ilustração, não era no conteúdo, né, era nessa questão de quando elas iria para outra mídia, né, porque a mídia digital ela é totalmente diferente. Então, isso não é um problema que reside no leitor, né, ou nas educadoras, ou nas famílias, né, nas mães, pais que vão selecionar usar os livros, por não saberem, às vezes, utilizar. Esse é um problema de design. Então, partindo disso, meu foco foi pesquisar como desenvolver o design de interação de uma maneira mais apropriada para as praxis de leitura, né? E não assim interface de modo pensando para o jogo ou para animação, que é como vinham sendo feitos, né? Porque não existia muita diretriz focada para a questão literária mesmo. Então, acho que eu resumi assim uma vida aí rapidinho. Eu acho que cheguei na resposta, acredito. E, ô Douglas, como que você definiria a literatura infantil digital para você? Olha, realmente as perguntas de vocês são boas. É,
Olha, eu poderia assim até tentar retomar alguns autores para poder dar uma resposta um pouco mais completa, né? Mas, assim, a grosso modo, então a literatura digital é aquela que é feita, né, de uma maneira nativa digital, ou seja, ela não é digitalizada, né? Então ela já é feita pelo próprio modelo e sistema computacional, pensando na sua abertura, leitura e utilização em outro sistema computacional eletrônico, né? Então isso diferencia ela muito, de outros formatos de literatura, mas, por outro lado, também aproxima propriamente do que, na minha concepção, vem a ser a literatura, né? Porque a literatura vem da oralidade, vem dessa expressão, do movimento, né, dessa partilha de uma maneira que é muito mais multimodal. Então, assim, a literatura digital, ela pode se fazer uso desses vários recursos, como som, como movimento, até como recursos locativos, para convidar o leitor a ler outras camadas, né? Não tem uma questão de que a literatura digital ela possa ser melhor ou pior que a literatura do livro físico, né? Eu sou um defensor da literatura, amo livro físico, né? Então, sabendo que a digital ela se desenvolve de forma diferente, a gente tem que pensar ela diferente, né? E daí a questão é que tornar ela acessível, né? Então, eu defendo o acesso redundante da literatura por vários meios. Então, se for para ocorrer de forma, né, por meio do digital, que seja então de qualidade também, né? Eu acho que para também fechar essa resposta, como eu estou entre a área do design também, né, indo bastante em eventos da área da literatura, apresentando alguns trabalhos, eu percebo que no campo do design, geralmente, tem, assim, um pouco dessa indagação, se isso é um livro ou não é, né, quando mostra aplicativos ou essas experimentações que a gente tem feito, né, nesses formatos mais de livro online, né, aqui pela UFSC, né, e são indagações, assim, que ficam muito focadas no formato. E quando participo de evento da literatura, assim, as observações são diferentes. As pessoas acham incrível a forma como a literatura possa se expressar também por meio de outras possibilidades. Então, eu acho que eu acompanho mais esse lado, assim, né? Muito legal, Douglas. E aí, retomando um pouco a questão da sua trajetória, né, que você então tem essa trajetória acadêmica, mas, né, como você falou, você sempre estudou, pensou o processo de criação, de produção, né, de vários produtos culturais, mas especialmente a literatura. E aí e aí hoje você, né, orienta também os seus alunos e, né, contribui com a produção desses livros dentro de um contexto laboratorial. E aí eu queria que você falasse um pouco desses, né, esses dois chapéus assim de pesquisador e de criador, né, e como fica essa relação da pesquisa com a produção, que acho que é algo que a gente vê que acontece bastante no campo da literatura digital, né? Muitos criadores são pesquisadores, estão pensando o meio digital. E aí, para você, como fica essa relação? Bom, para mim, na verdade, é muito. Eu não consigo ver uma coisa sem a outra, né? Estando tanto. Mesmo quem vai produzir vai ter que passar por uma etapa de pesquisa, até porque vai ter que pesquisar possibilidades de como materializar de outras formas, né? Essas possibilidades aí que o livro, né, tem como potência dentro do digital. E também, como pesquisador, eu percebi que seria é um lugar, assim, eu sei que é um lugar de estar como crítico, né, de fazer leituras críticas e também fazendo uma alguns estudos que sejam de recepção ou de uma análise mais descritiva, é um caminho comum que a gente identifique problemas e erros nos materiais que são desenvolvidos, né? Então a gente tem boas editoras, que são editoras que trabalham com livro físico, experimentaram e trabalharam e ofereceram
grandes obras também no digital, mas obviamente, assim, foi tudo uma experimentação e vem sendo porque envolve uma série de questões complexas e cada ideia também exige algo que não está dando uma receita. Então eu percebi que fazendo esse papel de pesquisador, apenas fazendo análise desses materiais, mesmo aqueles premiados, né, dentro de alguns prêmios, ainda quando eles existiam, a gente vai identificar problemas. E daí me parecia um pouco fácil só apontar esses problemas. Aí, quando comecei a tentar desenvolver, até para entender um pouco mais essa produção, porque daí na área do design a gente tem esse interesse também de pesquisar para desenvolver, né? Que vai se retroalimentando. Então, acho que isso foi importante por isso, né? Para também ter um outro repertório de análise, um outro repertório de pesquisa, para poder também, quando você produz, você consegue identificar um pouco melhor aqueles contextos, por que talvez aquele problema ou aquela questão, ela ainda persiste em algumas obras. Então, às vezes, aquilo é uma questão que é muito maior, né, do que necessariamente o produtor, é uma limitação do software, ou da equipe, ou da loja. Então, acredito que foi um caminho bem não deixaria de ser, né? É um caminho assim que foi muito fluido indo para essa questão de também desenvolver, no sentido desse interesse em tentar entender um pouco mais, para inclusive analisar e pesquisar com um pouco mais de qualidade, mais critério, né? E um pouco mais de contexto. Um dos seus projetos foi o Moveable. A gente queria saber mais de como ele aconteceu, qual que foi a ideia para criar ele, qual a sua participação no projeto. Ah, legal. É bom saber, né, esse making off, né, o que está por trás das cortinas. Para o Moveable, foi uma série de coincidências. Eu acho isso, assim, faz parte dessa vida de quem trabalha com literatura e a pesquisa também. Às vezes assim, acontece de estar pesquisando, estar desenvolvendo, e você encontra outras pessoas também que estão fazendo esse outro percurso de outro lado. Isso é muito comum. Por isso que é legal assim, fazer as coisas, a gente acaba encontrando nessas pessoas. Então, na ocasião, eu estava fazendo meu doutorado na Universidade Federal do Paraná, né? Já estava pesquisando essa questão do design de interação, essas falhas, esses problemas, também identificando possíveis caminhos ou soluções para orientar desenvolvedores. E aí eu estava nesse momento de realizar um doutorado de sanduíche, né, de passar um tempo fora. Então, fiz uma investigação de lugares, né, possíveis, onde estavam trabalhando com a temática, né, pesquisadores, e daí acabei encontrando entre alguns pesquisadores a Cristina Sila, lá de Portugal, né, que trabalha na Universidade do Minho, no Centro de Investigação de Estudos da Criança. Ela trabalha com tecnologias educacionais lá. Então, dentro de um centro de pesquisas focadas na educação. E o foco dela é tecnologias educacionais, mas relacionadas também com a arte, né, com a literatura e com as artes. Então, foi um encontro muito legal, porque quando eu cheguei lá em Portugal, né, aí eu consegui uma bolsa CNPq, né, e para ficar um ano fazendo a pesquisa lá, eu achei o terreno mais propício para isso, porque ela já estava desenvolvendo objetos tangíveis, que era uma plataforma com peças, onde essas peças, elas é uma plataforma como se fosse uma mesa digitalizadora, onde tinham peças, e cada peça era um personagem, ou era um cenário, de algumas histórias que, né, então, assim, sobre a questão de diferentes culturas, especialmente sobre as culturas, as etnias que migram para Portugal e para a Europa. Então, ela já tinha, assim, uma equipe, né, tinha ilustrador, tinha programador também, tinha pessoa da animação. Então, eles estavam desenvolvendo esse material, que seria, conforme eu coloco essas peças dentro dessa mesa digitalizadora que identifica cada peça, tem um número restrito, né, acho que eram umas 6 peças, ele vai na tela, né, do computador, ou conectado a outro dispositivo, esses personagens vão aparecendo, esse cenário vai aparecendo, e as crianças podem construir uma história por meio, assim, de uma maneira bem por conta delas mesmas, né? Conforme esses personagens aparecem, tirando e colocando. Então, ela já vinha testando essa plataforma tangível
vinculado ao meio digital, e que era muito legal essa ideia, né? Só que quando eu vi esse material, o meu interesse estava mais para o aplicativo ou para o livro digital mesmo, né? Seria outra pesquisa. Eu percebi que esses personagens que haviam sido criados, eles não tinham uma história por trás, não tinha de onde buscar outras informações. Então, eu sugeri, né, para minha pesquisa que talvez a gente desenvolvesse essas histórias, e aí aconteceu naturalmente, né? Então, a gente desenvolveu as histórias de algumas etnias. A primeira delas foi Mobibo na Índia. Foi feito esse primeiro com bastante pesquisa focada numa pesquisa na etnográfica mesmo, né? Já o livro a seguir, que foi Mobibo no Brasil, aí muitos dos participantes da equipe eram brasileiros, então a gente já percebeu que ter pessoas da etnia fazia muito mais sentido dentro do desenvolvimento, né? E a partir disso, então, tendo essas diretrizes, né, aí que eu pesquisei, foram testadas e validadas durante a minha pesquisa dentro do projeto Mobile, criou-se um modelo onde ela tem, né, a equipe do Mobile, eu tenho auxiliado e trabalhado pontualmente depois disso, depois do retorno, né? Mas então eles têm utilizado esses designs de interação, né, que têm funcionado bem para as outras histórias. Então já temos, acho que mais uns, acho que são 5 países já, tem Cabo Verde, tem Turquia, tem outros países, isso é bem legal. E uma outra curiosidade legal sobre isso, que até estava me fugindo, mas é que assim, esses aplicativos é possível ver que eles têm um número de recursos de interação bastante grande. E daí qual que é o motivo? Porque quando eu fui fazer minha pesquisa, desenvolver e prototipar para poder chegar numa validação, né, eu tive que testar o maior número possível e variável de interações. Então, é por isso que a maioria desses aplicativos vai ter uma interação que é realidade aumentada, vai ter uma mídia locativa, vai ter sonora, vai ter vários tipos de recursos, porque veio dessa necessidade de testar esse leque grande. E como eles funcionaram, né, e foram permanecendo, eu acho que tem um repertório legal de possibilidades, né, para serem lidas também. Eu achei muito legal, Douglas, né, você contar essa história por trás do Mobile Boom, que mostra muito isso, né, como você, né, na sua trajetória, essa coisa da relação da sua pesquisa e aí o desenvolvimento da obra, e aí no Mobile Boom criou-se esse modelo, né, de interação. Então, todos os livros têm esses diferentes recursos integrados e aí explorados de acordo com o tema de cada livro, né? Então, a navegação 360, alguma é no fundo do mar, outra é na cidade, né, para ver a cidade em 360. Então, é bem, bem legal, assim, ver como... E aí ver como você conseguiu ter um modelo bem resolvido ali, né, de design de interface, de navegação, para integrar esses diferentes recursos, né? Foi muito legal. Mas Bom, vamos passar para o próximo, então. Uhum. Então, outro grande projeto que você participa é a coleção Livro na Tela, né? E aí, só para quem está assistindo, eu estou colocando os links aqui embaixo. Então, aqui, por exemplo, vocês vão conseguir acessar os livros do Livro na Tela, da coleção Livro na Tela, a partir do site do grupo de pesquisa que o Douglas coordena, de literatura infantil e juvenil no mundo digital. E isso faz parte. eu faço parte também, né? Que somos parte também, né? Um grupo que reúne pesquisadores de várias universidades, o que é muito legal, e vale a pena também buscar nesse site informações sobre o Douglas, sobre a produção do Douglas e de outros pesquisadores da área, né? Mas, Douglas, conta um pouco para a gente, então, da coleção Livro na Tela, como que ela surgiu, como tem se desenvolvido. Legal. Eu acho que eu também posso mostrar um pouquinho isso, né? Porque ela também nasce desse processo assim, pós, né, a pesquisa da tese. Porque isso que eu acho, assim, muito legal, né? Porque quando a gente faz uma pesquisa, e sendo professor, aqui no Brasil a gente não é só professor, a gente não é só pesquisador.
isso acarreta um pouco, assim, de multifunções, a gente sobrecarrega um pouco. Por outro lado, né, é bom porque a gente pode conversar bem entre a pesquisa, levar isso para a universidade e uma coisa vai aprimorando a outra, né? Então, depois desse retorno né, de Portugal e a conclusão aí da minha pesquisa de doutorado, vou mostrar aqui para vocês, né? Eu cheguei numa tese onde eu apresento, acho que aqui, apresento algumas diretrizes para guiar o processo de design. Aqui. Então, eu vou compartilhar com vocês um pouquinho disso. Bom, então, assim, durante esse processo aí da pesquisa, uma boa parte foi feita em Portugal, outra parte foi feita no Brasil. Né, fiz análise de vários livros comerciais premiados, né, naquela época, ali a partir de 2015, né, a pesquisa foi conduzida em 2018 a 2019. Então, né, tive a possibilidade de ter essa observação de leituras de díades, né, de crianças, geralmente com as mães, em alguns poucos casos, né, os pais presentes, né, e também no Brasil. Daí, nesse caso, foram feitas leituras mediadas, com observação, também as crianças participaram ativamente nesse processo de propor, de desenhar até botões de interação, recursos, ou validar quais botões eram mais interessantes, e também foram identificadas falhas, né, durante esse processo, né, de observação das díades, tanto quanto por um processo mais rigoroso de análise também, né, com um protocolo. Feito isso, né, então na minha pesquisa de doutorado, eu cheguei a 7 pontos problemáticos, né, e que eram geralmente os mais onde tinham itens, mas que eles poderiam ser agrupados em 7 pontos principais, que geralmente poderiam ocasionar algum tipo de problema na, na leitura digital, pensando no formato de leitura literária, né? E daí, aqui são esses itens, né? E olhando para eles, então eu converti também não só em problemas, apontar os problemas, mas justamente em soluções. Então, incongruência literária virou a congruência literária, né? Algumas obras, elas tinham essa questão de aplicar um monte de recursos interativos, sem necessariamente ter nenhuma relevância para o foco literário, né? Como também uma falta de consistência, né? Ou também uma sobrecarga de multimídias, ou uma relação, assim, de inserir muitos jogos, e que quando você está lendo um livro, né, e ainda especialmente no caso das crianças, do nada tem um jogo ali dentro, uma jogabilidade, tem também rastreamento de ranqueamento, né, de pontuação de leitura de páginas. Isso não são, né, esses aspectos não são aspectos desejados para uma experiência literária. Então você está mudando, isso aí vira outra coisa. Inclusive pode criar até um modelo de leitura, um modelo que não é mais leitura, né, é um jogo, né, e você pode até inverter, né, essa tarefa cognitiva que se espera na leitura para outra coisa. Tanto quanto deveria se, né, pensar no espaço ativo e efetivo de mediação ainda no digital, e também uma questão de que a criança possa ter o suporte, sim, né, do material digital, às vezes uma leitura automática, uma explicação um pouco mais minuciosa de algumas palavras, um dicionário interativo, né, na forma como ela possa ter esse acesso, se ela precisar, se ela quiser, à medida que ela também não quiser, ela não precisa mais, né, então habilitando, desabilitando recursos, tanto podendo também habilitar para que esse espaço seja preenchido pelo mediador sempre que possível, na falta dele, né, a criança o livro poderia oferecer. Também a questão de facilidade de desenvolver algumas tarefas, porque uma outra coisa, assim, bastante importante, quando a gente vai falar da literatura digital, que antes de ser um leitor, ah, precisa-se, na verdade, ter uma ação dupla, né, que é usuário-leitor. Então, eu tenho que navegar, eu tenho que fazer escolhas, tenho que tomar decisões que são interativas dentro de uma interface gráfica, e isso, né, me possibilita que eu possa fazer a leitura. Se eu não tiver essa camada também de ação, eu não consigo fazer a leitura. Então, essa questão de tarefas interativas, de fato, relacionadas às praxes de leitura, né.
e também essa facilidade para identificar, então, esses recursos interativos, essas áreas interativas que são chamadas hotspots. Então, com isso, fui levando aqui para os meus estudantes, né, aqui do curso de design, no projeto de publicações digitais, e a gente começou a testar, né, e essa disciplina, o foco dela é, de fato, desenvolver livros digitais. Eu trouxe a temática da infância, o que foi muito bem-vinda, porque a gente consegue, assim, testar um grande número de recursos multimídia, recursos interativos, que talvez fazendo um livro só né, para o Kindle, a gente não testaria, seria muito simples de fazer. Então, assim, os estudantes também conseguem passar por essa visão mais completa possível, essa inserção de vários recursos e várias possibilidades, podem ser criativos, podem também utilizar esse conhecimento que eles já têm acumulado de outras disciplinas, como ilustração digital, que eles já fizeram, tipografia, projeto editorial, projeto audiovisual. Então, essa disciplina está mais no final do curso, na 7ª fase, né? Então, os alunos já têm esse conhecimento, mas aí eles precisam agora utilizar isso para fazer, né, um livro digital. Aí cada semestre tem um foco também, né? Ou a cada grupo de semestre a gente tem uma temática. Então, esse material aqui que eu compartilho com vocês está no livro também, né? Que é o livro do grupo que a Aline e a Beth desenvolveram com alguns integrantes do grupo de pesquisa. Eu sou um deles, também tem o Edgar, tem a Jaqueline, né? Então, editado aí pela Aline e pela Elizabeth. Então, aqui já está um pouco mais diluído esse apontamento de diretrizes para cada um desses itens que eu falei, né? E aqui tem alguns exemplos do lado de materiais envolvidos. Então, por exemplo, aqui, ó, nesse primeiro, congruência literária, né? Então, dentre vários itens que os alunos vão fazer check, vão verificar e acompanhar durante todo o processo, de forma bem resumida, tem a questão de verificar, na hora de desenvolver um livro digital. E colocar um recurso interativo multimídia. Esse recurso ele é pertinente para ambientar a história, ou para caracterizar personagens, ou para oferecer novas perspectivas para a narrativa? Se ele não encaixar num desses pontos, provavelmente ele não é congruente com a literatura, né? Então é só um recurso colocado ali para ter um olho doce, né? Para compra, mas não necessariamente ele é relevante, né? Até pode ser complicador. Já a questão, né, 2, que eu falei sobre a questão de a convergência, multimodal dos recursos, né, tem aqui, por exemplo, do Mobile, a gente tem uma página onde tem um 360. E agora, assim, costurando com o que eu falei antes, foi bem interessante a proposição dessa página, por exemplo, porque é habitual que as pessoas, quando veem o Brasil de fora, acham que é só, né, Amazônia aqui, ou que só pensam nesses elementos, né, que são talvez mais estereotipados lá fora. E que bom que a gente tem, né, essa questão dos recursos naturais, enfim, mas a gente quis propor aí, como brasileiro e outros brasileiros no projeto, já que era para ter um modelo locativo, a gente quis propor ali da Avenida Paulista, onde tem uma grande metrópole, para poder também mostrar para as pessoas, né, nessa história, que a personagem está caminhando pelo Brasil, né, está viajando pelo Brasil, né, que a gente tem essa grande metrópole, que a gente tem esse movimento, né, então essa ambientação. Mas aí nessa página, por exemplo, então não tem outro recurso associado, porque senão seria muita coisa, porque já tem o som, já tem o 360, né, já tem assim a possibilidade de avançar e voltar. Mais uma coisa ali, né, seria complicado. Então essa dosagem também é importante, né? A questão do espaço ativo de mediação, que pode ocorrer de uma maneira bem é, de uma forma conjunta, que seria o mais ideal possível, mas, por exemplo, no digital, quando os pais, né, a família não está presente, poderia, em alguns livros, ser gravada a história para que ela seja lida com aquele tom de voz, ou talvez com uma releitura, com adaptação, né, por palavras que sejam mais cotidianas da criança, para que a criança possa, quando não letrada, né, ter acesso àquela história, ou ela mesma possa também treinar outras leituras e gravar. Então, essa questão de um espaço ativo de mediação pode ser, inclusive, né, por meio de uma gravação, possivelmente colocada ali dentro, personalizada, né? Aqui, né, a gamificação, então, alguns livros, por exemplo, o Mobile tem pequenos joguinhos, a gente pode chamar assim, mas não é algo que, por exemplo, se eu não concluir, eu não posso avançar a página.
não é algo que que cria um mecanismo que eu fico focado e bitolado só numa página tentando me superar. Não, são pequenos obstáculos e vai passeando aqui pelas ruas aqui no caso de Recife, né, nesse Bombeiro do Brasil, onde vai contando e vai mostrando um pouco da cidade, né? Isso porque nos testes que eu fiz com as crianças e as famílias, esses momentos de pequenas gamificações eram convidativos, as crianças convidavam o mediador a participar. Esse outro aqui de cima, que é Brincando e Plantando, feito aí no projeto Livro na Tela, já tem um quebra-cabeça no final. Quebra-cabeça não, um jogo da memória. Então, ele é no final da história, não é dentro, né? Então, não tem uma quebra para fazer outra tarefa de jogo. Então, isso aqui é fora, né? Isso é interessante que combina, né? Pode complementar a leitura, mas também não atrapalha. A questão do fluxo de tarefas, né? Então, os alunos eu vou apresentando esses estudos e eles vão também tendo essas decisões. Por exemplo, aqui, né? Um livro que eu posso trocar o idioma, eu posso tirar o som, abrir uma leitura automática. Então, são coisas que eu preciso naquela tela, naquele momento. Eu não posso quebrar minha leitura, voltar para a home e tomar outras decisões. Então, o que eu preciso tem que estar disponível ali naquele momento. Claro que, às vezes, nem tudo na tela ao mesmo tempo dá conta. Então, a gente faz estudos de possibilidades, de colocar aqui, né, uma área de configurações, onde essa escolha pode ser facilitada, esse desenho tem que ser facilitado, então isso é muito bem testado, porque de fato é difícil, né? Será que esse ícone ele esclarece exatamente o que ele significa? Não vai dar dúvida para quem está interagindo, né? Porque daí aí reside esse problema que as pessoas acham, eu não vou ler um livro digital porque eu não sou familiarizado. De novo, o problema não é da pessoa, o problema é de quem desenvolveu que não, né, fez da maneira correta. Alguns livros também reparei que as crianças liam sem interagir com nenhum recurso, praticamente, porque elas não sabiam que existia na tela. Então, identificação, colocar pistas, então tudo isso, né, é passado para os estudantes para eles poderem fazer a aplicação. E daí, eu acho que né, só para concluindo esse momento, já falei um monte sobre esse processo, isso tem sido organizado de uma maneira que seja um modelo, mas que não seja restritivo, é só uma orientação com etapas importantes que eles devem verificar, né? Então, cada uma dessas etapas que eu falei virou um grande grupo aqui desses momentos, e esse modelo, a seguir, daqui a pouco vai ter alguma publicação um pouco mais tematizada sobre ele, mas tem nos facilitado bastante, assim, essa prática em conjunto, colaborativa. Falei bastante. Quer fazer alguma outra pergunta, Aline? Não, Douglas. E aí, fala só um pouquinho então do resultado das obras que os alunos produziram. Se quer, não sei se quer mostrar Tá. alguma. Tá. Então, eu acho que eu vou mostrar aqui. Bom, então aqui na página do grupo de pesquisa, né? Aqui em acervo, tem algumas obras, né? Então, essas obras vão estar organizadas pelo livro na tela ou pelo Mobibowl, né? Dá para acessar todas elas na mesma página ou até fazer essa separação. Lembrando, esses aqui do Mobibowl, eles são aplicativos, então, clicando em cada uma delas, teria que fazer o acesso a baixar, né? De uma loja virtual, né? Já agora, o livro na tela, então a gente tem aqui esses materiais. Então, eu vou pegar, por exemplo, dos últimos, né, temos publicado, apesar que vai ter uma nova coleção, né, chegando. Então, para quem vier acessar aqui, vai conseguir verificar o que eu acabei de falar, no material de apoio, né, que está todo aqui explicado, que é o relatório que os alunos desenvolvem na hora de criar esse material. Então, eu acho que pode ser bem relevante para quem quiser saber um pouquinho mais do processo, até para, inclusive, ter um pouco mais de recurso, né, e compreensão para fazer uma mediação, para tomar escolha na decisão de uso, né, do livro. Então, os alunos aqui é um relato desse processo, né, baseado no que eu acabei de falar. E daí, claro, né, depois de ou
antes ou depois de olhar esse material, ó, aqui também a questão da arquitetura de formação, tudo isso que eu fui apontando ali naquele modelo, né, de maneira bastante sucinta, mas aqui dá para ler com mais calma. Então, voltando para cá no acervo, daria para acessar cada livro, né? E daí, assim, temos agora, por enquanto, já são 16 livros feitos pelos estudantes, então é bastante coisa, né? Alguns ainda vão ser publicados, né? Já estão aqui no site, mas já até vou tornar público aqui nessa conversa. E eles seguem esse processo. Então, eles foram desenhados, né? E pensando em todo esse processo, mas claro que tem assim uma escolha de cada grupo de estudantes, que são pelo menos 4 estudantes responsáveis por cada livro. Né? Então, eles tomam essa decisão de escolha gráfica, escolha do tom da história, a partir de um conteúdo que já foi previamente feito e adaptado ou adaptado por educadoras, né? Nesse sentido, vocês querem perguntar alguma coisa específica, Aline? É muito interessante essa ideia de alguns serem aplicativos, outros serem na web. A gente queria saber qual que é a maior diferença, assim, tipo, na preservação, na manutenção, se é mais difícil de manter ativo. Olha, o Mobile ele é aplicativo, né? Então, como eu falei para vocês, né? Se a gente entrar aqui no acervo, todos do Mobile são aplicativos. Por quê? Eles foram feitos nesse projeto que conta também com recursos mais avançados. Então, ele tem uma programação, ele tem, por exemplo, aquela realidade aumentada, ou ele tem também 360, ele tem recursos que exigem uma programação mais avançada para desenvolver. Então, não teria outra possibilidade. Talvez eu não sei fazer em formato aplicativo, porque por mais que talvez faça um formato para deixar online, é um livro pesado para acessar ao vivo ao mesmo tempo. Então, inviabiliza. Ou seja, o formato também faz com que seja necessário, assim, o peso do livro faz com que seja necessário também tomar uma decisão do formato, que aqui eu já baixei e está salvo no seu dispositivo. Agora, já os outros livros aqui, que é do livro na tela, eles têm sido feitos, né, dentro aí dessa disciplina. Então, eles são experimentações, né, mas eu acho que eles têm uma qualidade já bem legal, mas é importante falar que são experimentações, né? Eles têm suas limitações justamente também por isso. Então, assim, a gente não tem um recurso de programadores, né, disponíveis para a gente. Então, eles são todos feitos utilizando apenas o software InDesign. Claro que alguns têm vídeo, animação, os alunos que têm esse conhecimento usam outros softwares para desenvolver o conteúdo que vai alimentar esse livro. Mas o projeto gráfico é feito no InDesign para o formato EPUB, que é um formato um pouco mais universal, né? E daí, por causa disso, a gente consegue publicar eles num acervo, como se fosse é uma plataforma da própria Adobe. Só que aí também tem uma questão. A gente fica restrito um pouco também à questão da Adobe. Como eles são formato EPUB, apesar de estarem publicados na Adobe, não é muito difícil a gente talvez conseguir pegar esse pacote do EPUB e colocar num site. Então, esse formato aqui, ele ainda tem um pouco mais, acredito eu, de vida, porque a gente tem um livro que é num modelo que é um pouco mais universal, que ele é acessado numa linguagem típica de site, e que apesar da gente estar publicando dentro da plataforma Adobe, a gente poderia, com pouca programação, conseguir colocar isso numa página própria, né? Então, facilita. Já o outro, que é o formato aplicativo, pelo que eu sei, tem que ter uma atualização constante, anual, né? É pago também para essas lojas, para eles estarem disponíveis lá. Então, é um processo que, algumas vezes já, os aplicativos da Mobile, eles pararam de estar disponíveis, porque as lojas obrigam. E também duas lojas diferentes, né? Está disponível para Android, né? Na loja da Google, né? E também para iPhone, na Apple, significam também, né? Pagar isso e também atualizar dois arquivos diferentes para cada loja, o que envolve realmente uma equipe maior, né? E muito mais dedicação.
Então, precisa de suporte econômico, né, que o projeto de Portugal tem uma equipe que ainda dá conta disso. Muito legal, Douglas. E você quer contar um pouquinho, então, desse lançamento do Floripa Pé? A gente viu que já está anunciado no site. Contar um pouco o que vai ser e qual a especificidade desse projeto? Sim, ó, em primeira mão para vocês. Então, assim, a gente tem aqui no nosso acervo, né, como eu falei, todos esses livros, essa divisão, mas mesmo aqui no projeto Livro na Tela, vocês podem perceber que a gente tem algumas temáticas. Então, teve uma primeira temática aqui que era de natureza, né, e teve uma outra temática, que foi um outro semestre, que foi sobre artistas, o Portinari, né, e o Franklin Cascais também. Uma conversa entre dois artistas, de uma forma bem ficcional, né. Então acho que é interessante. Agora, num outro semestre, porque como são livros feitos durante o semestre acadêmico, então a gente coloca temas diferentes. Então, durante não um, 2 semestres, a gente começou a desenvolver um outro material, que é o Floripapé, né. Então, acessando aqui, já se tem acesso a um site, a gente está terminando de implementar ele, né. Então, nesse site aqui, ele é fruto de uma pesquisa, dessa tentativa de vincular a literatura digital com o espaço, com a ideia do locativo. Então, assim, a gente partiu da premissa que é a seguinte, né, na pandemia, foi obrigatório, assim, que todo mundo acabou migrando para o digital, e o digital teve um boom nesse momento, né. Dali também se originaram as plataformas que a gente tem, essas várias coisas que aconteceram também para tornar mais fácil, mais rápido uma produção, em escala que muitas vezes não tem qualidade, né. Mas a gente, no campo da pesquisa, né, eu digo a gente porque sou eu, outros professores também do departamento, pesquisadores, né, os alunos. Então, a gente olhou para o ponto de pensar o locativo, não pensar o digital não assim, fazendo em massa, mas pelo contrário, se a gente estava voltando depois da pandemia para o espaço físico, como uma possibilidade, inclusive, de estimular esse retorno, né, para se aproximar um pouco mais de espaços coletivos e públicos da cidade, contar um pouquinho mais história sobre isso. Então, é um material, assim, um pouco num contrafluxo, mas que já vinha de acordo com o nosso interesse de pensar também como associar a mídia digital de forma locativa. Então, aqui a gente tem um mapa, esse mapa ele é do Centro Histórico de Florianópolis, a gente tem ali no centro a Figueira, a Praça 15 de Novembro, né, que é muito conhecida. As pessoas dão volta ali na Figueira para casar, para descasar também ao contrário. Tem a catedral, né, tem aqui também, acho que tem aqui desse lado o Palácio Cruz de Souza, que é um museu, tem o Museu da Escola, tem outros casarios, tem o Museu do Sesc, que é o Museu de Florianópolis. Então, né, a partir de uma pesquisadora que veio fazer parte do projeto, que é a Cristina Santos, que tem esse livro que são roteiros a pé pela capital de Santa Catarina para crianças, a gente adaptou algum desses roteiros, né, na verdade ela adaptou para a gente, né, ela participou ativamente do processo, e então foram criados livros para cada um desses elementos, né, mais típicos aqui. Então, por exemplo, não sei se todo mundo aqui sabe, mas, né, quem está assistindo a gente, mas Victor Meirelles, que é responsável por aquele quadro, né, da primeira missa no Brasil, ele é de Florianópolis. Na verdade, ele era de Desterro, né, o primeiro nome de Florianópolis. Então aqui tem a casa do Victor Meirelles, e aí foi criado um livro sobre ele, né. Então, se você acessar aqui, já vai conseguir ter um acesso um pouquinho a essa história desse espaço. Então, vai ter um convite também a desenvolver materiais físicos, tem a ficha técnica, mas tem aqui a leitura do livro. E é legal que para fazer não só esse livro, mas todos, né, tanto eu como os outros professores, os estudantes também. Essa é a casa onde nasceu o pintor Victor Meirelles em 1832, uma construção muito antiga com 2 pavimentos. Então, para fazer esse material, né, nós, professores e estudantes, a gente foi no espaço, documentou isso, também fez uma pesquisa histórica de livros que documentavam os períodos, as obras do artista, e os alunos tiveram acesso a esse conteúdo, esse material, foram lá também,
e desenvolveram livros, assim, nessa autoria deles, em conjunto aí com a assessoria de um grupo de professores da educação, né, da UFSC, que é do Núcleo de Desenvolvimento Infantil, que trabalha com a gente, e também da autora. Então aqui, dá para ter acesso, né, ao No espaço. pavimento térreo funcionava uma casa comercial. No pavimento térreo funcionava uma casa comercial que pertencia ao pai do pintor. No Isso. pavimento superior morava a família. Então daqui dá para explorar também como é que o momento presente, essas mudanças que passaram, né. Enfim, então esse é um dos livros que compõem, né, esse acervo. Então a gente vai ter pelo menos 1, 2, 3, 4, 5, vou fechar. A gente vai ter 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 novos livros aí, né, para acesso e para contar um pouquinho dessa história de Florianópolis. Nossa, esse design é muito bonitinho desse livro, é muito fofo. Então, a gente queria saber o que é mais difícil para fazer livros assim, a narrativa, a programação, porque assim, o design tá muito bom assim. Olha, eu acho mais difícil, na verdade, organizar isso de uma forma que uma equipe possa trabalhar, porque exige uma equipe transdisciplinar, multidisciplinar, né. Então, assim, a gente tem a autora com a gente teve essa sorte, né, que foi construído isso. Ela conheceu o projeto, ela gostou, a gente foi construindo junto as possibilidades, já estava sendo pesquisada sobre a questão do locativo. A gente tem um grupo de educadoras, a professora Caroline Machado, né, ali da creche da UFSC, né, que é uma creche, que pertence à Universidade Federal, né, como uma creche de aplicação, que tem um grupo de educadoras que também nos ajudaram a olhar o conteúdo, adaptar, a testar. Tem essa possibilidade, dessa disciplina onde a gente consegue inserir isso, essa adesão dos estudantes, outros colegas que também participam, né, professores que dão aula na disciplina e que vão agregando conhecimento. Então, assim, a gente não tem recurso, a gente tem boa vontade e, por sorte, a gente tem, essas pessoas interessadas e que têm esses conhecimentos diversos. Então, ao meu ver, o mais difícil é agregar e conseguir, assim, ter essa equipe. A gente conseguiu isso de maneira espontânea, então acho que esse é o grande mérito do projeto, na verdade. A qualidade é por esse motivo, né. Legal, legal, Douglas. Eu vou colocar aqui para quem está assistindo poder acessar, né? Mas eu queria perguntar um pouco sobre a recepção, se vocês têm tido retorno, se essas obras têm sido utilizadas em escolas, e uma visão geral sua sobre essa questão da recepção do livro digital interativo e da literatura infantil digital. Aham. Eu vou tentar, enquanto a gente fala aqui, enquanto eu falo contigo, pesquisar algumas fotos, porque a gente tem testado um pouco isso, com um grupo de crianças, sim. Então, eu acho que eu tenho algumas fotos desse processo, era bem interessante. Acho que eu consigo mostrar para vocês, vamos ver se elas estão aqui. Eu tenho do semestre passado. Aqui, fotos da apresentação. Não, espera aí. Conteúdos, eu acho que depois eu posso mandar, talvez, Aline, você insere, porque agora eu não tô achando essas fotos, quando a gente vai pesquisar não acha, né. Mas, então como é que a gente tem feito? A gente tem feito da seguinte forma, como é uma turma, essa equipe de alunos tem desenvolvido, então, nesse semestre agora que a gente está desenvolvendo outra temática, já não é mais essa, porque essa aqui já está pronta. Então a gente seleciona alguns desses livros, né, então temos 4 equipes nesse novo semestre, então cada equipe seleciona um dos livros que já foram publicados, e daí elas fazem aquele processo, aqueles checks que eu falei daqueles 7 itens, de acordo com critérios bem documentados que estão na minha pesquisa, né, que eu passo para eles, e daí eles fazem essa análise de uma maneira como avaliadores mesmo, né, como se fossem, editores, assim, do processo, e depois também a gente, faz uma leitura desses livros, aí com um grupo de crianças, geralmente de 6 a 8, 6 anos, né, aconteceu
Teve um grupo de 3, teve um grupo de 4 e 5, e também teve um grupo de 5 e 6, mas essas crianças mais novas, porque é o nosso acesso que a gente tem ali nessa creche da universidade, e a professora Caroline toca essa mediação, né? Então, são leituras mediadas, mas aí os alunos conseguem ver os projetos anteriores sendo mediados e conseguem ver ali, talvez, problemas que eles possam ter identificado, porque eles vão existir, né? Ainda mais materiais sendo desenvolvidos dentro de uma universidade num período de um semestre apenas, né? Em 4 meses. Então, é legal porque eles conseguem verificar isso e, com essa experiência, eles já tentam aprimorar para que a nova produção dê conta. Então, a gente colocou isso dentro do processo de desenvolvimento. Mas, claro que, assim, não demos ainda uma conta de conseguir levar isso um pouco para fora. Temos um acordo, uma aproximação muito grande com uma escola, né, de uma comunidade mais vulnerável, perto da universidade, e já foi feito alguns estudos lá, mas ainda nada que foi publicado, né, efetivamente, porque talvez carecem um pouco mais de estudos. Então, também convido o pessoal que está assistindo, quem quiser fazer esses estudos, né, os nossos materiais, né, tragam suas críticas, as suas sugestões também, são bem-vindos, a gente vai aprendendo com isso. Com certeza, não, muito importante, né, ter esses estudos, né, de recepção e também essa divulgação, né, a gente sabe que as escolas têm muito pouco acesso a livro digital, a literatura digital, e é uma produção de super qualidade que merece chegar nos seus leitores, né. E no futuro, é agora a pergunta que a gente quer saber, né? O que vai acontecer no futuro da literatura digital? O que você acha? O que você espera? Realmente, vocês têm umas perguntas muito boas, desafiadoras. Eu acho que, assim, se a gente olhar para o histórico da literatura, né, e dos artefatos que foram produzidos, né, em função da literatura, a gente nunca teve algo que foi necessariamente deixado de lado, cancelado, né, ou simplesmente parou de existir por completo, né? Então, se a gente olhar para a literatura digital, ela começou com formato de texto, virou PDF, a gente tem isso ainda, né? Então, isso coexiste ao mesmo tempo com recursos muito avançados de possibilidades tecnológicas e coexiste com o livro físico. E mesmo assim, muitas vezes a gente vê livros físicos que são, nossa, parece assim, tão incríveis, e daquilo tão bem planejado, que parece uma coisa tão inovadora, tão diferente, né? Então, eu acho que não é possível, apesar de eu não gostar da palavra inovadora, né? Mas nesse contexto de que a gente sempre pode revisitar, né, as tecnologias. O próprio livro, o papel já foi uma tecnologia, né? A tinta também já foi, e ainda continua sendo, né? A gente consegue ainda aprimorar, utilizar esse recurso de uma maneira, às vezes, criativa, né? Com os erros que ele possibilita, com as limitações. Então, eu vejo que para quem estiver disposto, né, a experimentar, a gente só está abrindo as possibilidades de experimentação. Acho que às vezes eu já vi muitas obras que elas são complementares, a obra é física, mas tem um material complementar para torná-la mais acessível. A gente também tem essas políticas públicas que estão tentando fazer formatos acessíveis de formato digital, o que é interessante do ponto de vista de tornar isso mais acessível até em número de obras, porque se eu tenho só 3 obras numa escola, eu só vou conseguir com que 3 pessoas, né, ou 3 grupos ali, por vez, possam ter acesso a elas. Mas o problema é que também mais tecnologia necessita de mais tempo, de uma equipe, como eu falei, multidisciplinar, e necessita também de um outro tipo de recurso, e mais capacitação também. Não que, para quem faz o livro físico, não precisa ser altamente capacitado para fazer uma coisa de qualidade. Mas a gente vê boas e grandes editoras, até as pequenas, que são muito, muito boas, com materiais incríveis, só que tem essa dificuldade de contemplar, talvez, seus livros nesses planos, as políticas públicas, quando elas colocam uma obrigação, um formato digital, que ainda é muito também quadradinho, né? Ele ainda é muito difícil de atender, e mesmo assim já é difícil de ser produzido para quem não tem esse conhecimento, né? E não tem, assim, profissionais tão bem preparados para isso.
Então, essa disciplina no curso de design aqui da UFSC é uma tentativa de contribuir para que os alunos possam também atuar nesse ponto e poder atuar nessa lacuna, né? E o pessoal da editoração também, futuramente, né, Aline? Acho que é legal essa conversão, essas tentativas de tecnologia com a editoração, porque carecem de profissionais para poder ajudar essas pequenas, médias editoras a contemplarem, né, esses editais que estão demandando esse livro digital com vários recursos que são difíceis, às vezes, de serem feitos. Então, eu acho que é isso. Tudo vai existir, assim, nem tudo vai ter qualidade, porque tem tecnologia, né? Às vezes, menos é mais, mas a gente precisa de pessoas cada vez mais capacitadas e também eu acho que é importante que os mediadores, educadores tenham esse conhecimento cada vez mais ampliado, porque vão precisar tomar essas decisões, saber como utilizar esses recursos, né? Porque eles são cada vez mais amplos. Muito legal, Douglas. Bom, a gente está partindo para o final aqui, para o encerramento da entrevista. Queria desde já te agradecer, abrir para você fazer alguma consideração final, mas a pergunta final que a gente queria trazer é uma recomendação de obra, se você tem algum livro ou aplicativo favorito que você recomenda que as pessoas tenham contato, e aí fazer né, algum comentário final, que é alguma coisa que talvez você não tenha comentado, que você acha que vale a pena ainda agregar, então fica à vontade. Realmente, né? A gente já teve um boom de mais obras disponíveis, né? Hoje em dia já não tem tantas e tem mais plataformas. Eu confesso que eu não conheço muito essas plataformas, mas assim, de fora, de quem não tem muito esse acesso, muito esse conhecimento, eu tenho uma crítica, talvez, um pé, assim, um pouquinho atrás, que seria sobre essa alteração, né? Antes a gente tinha desenvolvimento de assim, de um grande número de obras digitais estavam surgindo, né? Mas elas eram pensadas assim de uma maneira fechada. Então cada livro poderia experimentar ou produzir uma experiência estética, né? Diferente porque ele era pensado de maneira única. Então quando a gente tem essas plataformas, muita coisa só digitalizada e colocada ali para ter um grande número de quantidade de acervo de obras, mas às vezes é um plugin tipo TikTok para fazer a leitura delas. Então, é interessante a gente também olhar para isso, criticar, né? Seja talvez um caminho importante para nós pesquisadores nesse ponto. Mas também pode ser que elas tenham aí seus méritos, mas eu não vou saber falar sobre o que talvez seja mais recente. Eu gosto muito das produções que já foram feitas, né, da editora Caixote, que fez muito material do digital, experimentou, né, de uma maneira assim muito criativa e com muita qualidade. Tem Conto Bumbum, tem também Mariana Estado Contra, tem Pequenos Contos de Verdade, que a editora lançou. Eu sei os títulos pelo nome porque muitos deles ganharam o Prêmio Jabuti na categoria digital. Eu utilizei eles na minha pesquisa para aprender com esses livros. E eu sei que eu acho que logo deve sair mais um livro aí, uma adaptação da editora Caixote para um formato digital, né? Não vou contar muito spoiler, porque eu também não sei muita coisa, mas eu estou ansioso para ver. Então, eu recomendo os livros da editora, né, que eu conheço um pouquinho mais. E algum comentário final? Eu acho que o que eu talvez pude falar nesse momento, né, eu acho que seria isso mesmo. Fico aberto também, né, para quem está interessado a conhecer um pouco mais das pesquisas, não só minhas, mas do grupo, né, Aline, eu acho que é muito importante. Então, assim, a gente tem lá a Aline que pesquisa a questão da mediação também, né? A Gisele que pesquisa o som, o Edgar que pesquisa a cross-mídia, né? Temos a Cássia do Maranhão que vai pesquisar a questão, ela também tem inclusive eu também recomendo, tem o Tecteca, que é uma loja de alguns livros digitais, mas são muito bons também, né? Então, assim, tem outras pessoas, né, que estão próximas, né, a Carol no grupo, que pesquisa ali com as crianças, com a gente, ajudou no desenvolvimento dos livros, enfim, não consigo falar o nome de todos, mas eu convido a entrarem no site, verificar as pesquisas de cada um dos membros, que é realmente muito interessante em vários campos. Essas camadas de leitura às vezes são despercebidas,
E quando a gente tem esse suporte, né, desse conteúdo, um texto que mostra para a gente, que dá uma diretriz, aquela diretriz também de seleção e uso, né, que você, Aline e a Gisele desenvolveram, né, em conjunto com outras pesquisas. Então, eu recomendo todo mundo acessar esse material que está ali no nosso grupo. E agradeço aí, né, pelo tempo. Falamos um monte, mas eu espero ter contribuído aí um pouquinho com vocês. E muito obrigado por documentar, porque realmente é um trabalho importante que vocês fazem. Muito obrigada, Obrigada. Douglas. Bom, as obras que o Douglas mencionou da Caixote não estão disponíveis no momento, né? A gente vai ter o lançamento, mas as antigas não estão disponíveis, mas elas vão estar disponíveis e documentadas na nossa coleção do Digitalige no Atlas da Literatura Digital Brasileira. Então, em breve a gente vai ter o lançamento dessa coleção, e aí essa entrevista vai fazer parte também desse acervo. E Douglas, muito, né, agradeço demais, foi muito rico também, né, saber mais sobre o processo de produção dessas obras, te escutar também como pesquisador e como criador e como alguém também que está, né, formando novos produtores e criadores né, de livros digitais interativos e de literatura infantil digital. Foi muito, muito rica essa conversa. Luísa, você quer falar alguma coisa? Eu queria agradecer a participação, muito obrigada por participar, que meus amigos viram a sua palestra aqui no departamento e falaram, nossa, ele é muito bom, e tinha que ser a primeira entrevista que a gente está fazendo esse ano aqui com você, e muito obrigada. Obrigada. Fala, Douglas. Eu que agradeço o contato, Luísa, e as perguntas ali que vocês fizeram, estavam ótimas, parabéns. Foram difíceis. Muito bem, então, e esse link que está aqui na tela é o link do grupo de pesquisa, então, onde vocês vão encontrar todo esse material que o Douglas mencionou. Bom, muito obrigada, gente. Então, em breve, informações sobre as próximas entrevistas. Tchau, gente.